Noite, querida igreja de Jardim Caraí, mais um domingo, mais uma oportunidade de junto nós estamos aqui nesse culto de domingo às 18h30 para anunciarmos da palavra de Deus, de coisas maravilhosas que o Senhor tem operado nas nossas vidas. E eu creio que você tem testemunho para dar. Olha, vai ter oportunidade de presencialmente nós estamos juntos para glorificar o nome do Senhor através do teu testemunho. Nós avançamos, nós não somos daqueles que paramos. O título dessa mensagem é Nos Desembaraçando para Avançar. Nós temos de nos desembaraçar de tudo aquilo que nos prende, sabe? O mundo, esse sistema que o mundo estabelece de uma atividade tão intensa de tudo quanto é lado, tantas informações, a tecnologia crescendo a cada dia, as coisas que acontecem no mundo inteiro instantaneamente estão à nossa disposição através de um mero aparelho celular que faz parte hoje quase que integralmente de toda a vida da população brasileira e até mundial. Mas isso faz com que as coisas comecem a se acelerarem, as coisas parece que não tem um freio, não tem algo que possa reter. Na verdade, nós sabemos que é assim mesmo, que nos últimos dias o mundo ele jaz no maligno, ele vai permanecer se afundando, se aprofundando, descendo ladeira. Mas a igreja está no mundo para fazer a diferença. A igreja está no mundo para que eu e você sejamos a luz do mundo, o sal da terra e fazemos essa diferença. Ainda que o inferno ele queira acelerar para que a gente vá desembaladamente cumprindo e tem de cumprir, agora tem de fazer isso, fazer aquilo, nós temos de nos deter na palavra de Deus. Porque antes mesmo dessa ciência que está tão acelerada, dessa tecnologia tão acelerada, antes da ciência, já havia a palavra de Deus. Então a palavra é anterior. A palavra, ela é mais potente do que todas as invenções que o homem possa estar fazendo. A palavra é o verbo, como nós sabemos. O verbo é o quê? É uma ação. Então, há uma ação de Deus por trás de todo esse movimento que o mundo está cada vez mais tentando dragar vidas, levar vidas para um desespero, para soluções imediatistas, sem olhar em volta os interesses maiores, os interesses principalmente de Deus, o homem se tornando cada vez mais egoísta, olhando para o seu próprio umbigo, quando nós devemos ter esse entendimento, que nós, ainda que estejamos no mundo, nós não somos do mundo, nós somos a igreja. E porque nós não somos do mundo, nós temos de ter um comportamento diferente. E é muito interessante a gente perceber como é que a palavra, como eu falei, ela antecede a tudo isso. Lá vamos lá na Antiga Aliança, vamos no Velho Testamento, Daniel, profeta Daniel no capítulo 12 do livro de Daniel, no versículo 4, a palavra nos diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Nós sabemos que Daniel, ele foi, lá na Antiga Aliança, um profeta, já falando das coisas que iam acontecer nos últimos dias. E aí, continuando, quando o Senhor diz, sela o livro, até ao tempo do fim. Há um tempo do fim, está se aproximando o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Em outra versão diz, e a ciência
se multiplicará. Você está percebendo isso? A ciência, ela não está se multiplicando? A cada dia, aos nossos olhos, nós não temos visto que a sabedoria humana, ela está acelerada, ela está crescendo, mas Daniel, já pela inspiração do Espírito Santo de Deus, já teve esse discernimento, esse entendimento. Olha, é lá no tempo do fim. Observa tu, porém, vou ler novamente o versículo 4 de Daniel 12. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. A ciência vai se multiplicar. Deus já sabia disso. Deus já conhece o início, o meio, o fim. Ele é Deus eterno. Então, o que nós, como igreja, temos de identificar, e é claro que nós temos de usufruir dessa tecnologia, estamos fazendo isso agora, ao fazer esse culto online, através da internet, através de um simples telefone. E essa tecnologia, ela é útil, ela tem de ser utilizada com sabedoria pela igreja, mas nós não podemos nos esquecer que antes dessa sabedoria, da tecnologia, da ciência, há a palavra de Deus. É nela que nós devemos nos firmar. E quando eu estava preparando, pensando nessa palavra, desembaraçando, para avançar, nós precisamos nos desembaraçar. E eu lembrei lá de Jonas no capítulo 1. Jonas, no capítulo 1, no versículo 1. Vamos ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No versículo 3, Jonas, olha que coisa que a gente percebe na palavra. Nós temos de ler a palavra nos detendo em cada uma das citações, em cada uma das palavras, até como tem sido sempre dito, ensinado, que a palavra não pode ser lida para bater uma meta, para dizer que cumpriu determinada etapa. Não, ela tem de ser entendida no Espírito. E quando diz aqui, no versículo 3, diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Repara bem, Jonas, ele se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Olha que tipo de posicionamento Jonas tomou. E ele pegou e foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha o mundo se afastando da presença do Senhor. Olha a atitude que Jonas tomou. Ele se dispôs a contrariar a palavra de Deus. Ele se dispôs a ir para Tarsis, não para Nínive, como o Senhor tinha ordenado que ele fosse. Que nós tenhamos a consciência de que nós temos de ouvir a voz do Senhor, em primeiro lugar. Ainda que o mundo esteja querendo nos estragar, nos levar para uma velocidade em que as coisas tendem a não parar, a desembalada carreira
mas nós temos de refrear, nós temos de ouvir a voz de Deus. E me fez lembrar, lá em Mateus, no capítulo 21, aquela parábola dos dois filhos, do versículo 28 até o versículo 32, a parábola fala que um pai que tinha dois filhos e chegou para o primeiro e disse: filho, vai trabalhar na vinha. E esse filho disse: pai, eu vou. Mas não foi. Aí chegou para o segundo filho e disse: filho, vai trabalhar na vinha. E esse filho: eu não quero ir. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. E Jesus pergunta: afinal, qual dos dois foi o filho que obedeceu? Claro que foi o segundo. Ainda que ele tivesse dito: eu não quero, mas depois ele se arrependeu e ele cumpriu o que o pai estava solicitando. Que seja essa a nossa atitude, de sempre nós, ainda que possamos cometer erros, enganos, falhas, porque somos humanos, mas, acima de tudo, obedecer ao Senhor. Então, o segundo filho, ele obedeceu ao Senhor. Vamos lá, voltando ao livro de Jonas, agora no capítulo 2, no versículo 5. Eu fiz só essa derivação lá para falar dessa parábola de Mateus 21 para caracterizar e firmar bem a importância de obedecer à voz do Senhor. E lá no capítulo 2, e aí você conhece a história, que houve uma grande tempestade, onde naquele navio onde Jonas estava, e afinal descobriram que aquela causa teria sido pela própria desobediência dele, e então resolveram lançá-lo no mar para cessar aquela situação em que o navio estava quase se comprometendo, quase indo a pique pela desobediência de Jonas. Que não seja assim na nossa vida, que não seja assim na minha vida, na tua vida. Vamos dar ouvidos para ouvir a voz de Deus. E aí no capítulo 2, lá no versículo 4, diz assim: então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas se arrependendo, tentando voltar para a posição. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Ele já estava dentro da barriga do peixe. E lá no versículo 5, uma coisa que me chamou muita atenção, diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E olha que coisa interessante o detalhe que a palavra fala. Voltando, Jonas, nessa situação, dentro da barriga daquele peixe que ele foi engolido. E diz assim: e as algas se enrolaram na minha cabeça. Esse entendimento dessas algas que se enrolaram na cabeça é confusão. É exatamente quando a gente permite que pensamentos que não glorificam a Deus comecem a nos bombardear e a nos envolver, como ele percebeu ali quando diz: algas se enrolaram na minha cabeça. Vocês sabem o que são algas? Algas são aquelas espécies de vegetação, aquela coisa que estava ali dentro da barriga do peixe, junto com tudo aquilo que estava ali. E Jonas se viu tão desesperado, e ele dizia: olha, Senhor, eu estou lançado agora diante dos teus olhos, não tornarei porventura a ver o teu santo templo. Houve arrependimento. Quando há arrependimento, Deus ele dá uma saída.
que seja essa a posição nossa. E aí nós sabemos que Jonas, afinal, ele foi levado pelo peixe e foi colocado na cidade de Nínive, onde o Senhor tinha uma obra para realizar. E Deus, nós temos sempre dito isso, Deus não trabalha sem a cooperação do homem. Que eu e você estejamos sempre atentos para ouvir a voz de Deus, para cooperarmos com a obra do Senhor. Há uma obra a ser realizada, há uma obra a ser completada. Nós vimos que ao longo de toda a Bíblia, homens que são usados como instrumentos de Deus, e vai como se fosse aquela corrida de bastão. Um vai passando o bastão para outro, até chegar nesse momento em que nós estamos. Nós também temos a responsabilidade de levarmos a obra do Senhor, de avançarmos. Não podemos, ficar embaraçado em algas. Não podemos estar embaraçado em situações, humanamente falando, que impedem o nosso avançar. Vamos avançar, vamos nos liberar de todas essas amarras que nos prendem, que estão prendendo. A igreja, ela tem um propósito, ela tem de avançar, ela tem de caminhar. E eu proponho a você nessa noite o avançar de Deus na tua vida, através da palavra de Deus, através de firmar sobre essa rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo, entendendo o que a palavra, a Bíblia, não é um mero livro. A Bíblia é altamente e unicamente espiritual. Então é através da Bíblia que nós vamos combater essa situação toda em que o mundo está passando, esse acelerar desenfreado. Temos de nos desembaraçar, temos de sair dessa situação. E quando nós fazemos isso? Uma passagem que eu amo e que todos conhecem, está lá em Isaías 45. Aleluia! Isaías 45, no versículo 2, diz a palavra de Deus: eu irei adiante de ti. Deus não nos deixa só. Essa corrida de bastão que eu estou apresentando, ou pelo menos estamos visualizando como se tudo isso que está acontecendo é uma corrida, é um passando o bastão para o outro. Mas o mais importante é que ele diz: olha, eu irei adiante de ti. Lá na frente, ele está adiante de mim. Ele está diante de ti. Eu irei, olha o compromisso de Deus. Eu irei adiante de ti. E mais, para que essa corrida ela seja feita num terreno apropriado, nas condições preparadas por Deus. Ele diz: olha, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Deus já foi na frente, Deus já preparou, ele já endireitou todo o caminho acidentado, tirou as barreiras da nossa frente para que nós possamos avançar. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Olha, se tem porta de bronze que o inferno levantou para impedir o teu avançar, o avançar da igreja, nessa noite eu declaro sobre a tua vida toda a porta de bronze, seja de que material for, por mais forte que seja humanamente falando, Deus já foi na frente, ele já preparou, ele quebrou essas portas, ele despedaçou toda a tranca, todo o ferrolho de ferro, para que nós possamos avançar. Vamos nos desembaraçar, então? Vamos nos desembaraçar? Vamos seguir um pouquinho mais à frente, Isaías 54. Isaías, capítulo 54, no versículo 2, diz assim, e essa é a proposta que Deus está trazendo para nós nessa noite,
A proposta de Deus é de avançar, não em desembalada carreira como o mundo nos propõe, mas na cadência de Deus, naquilo que o Senhor estabeleceu, no tempo certo, no tempo perfeito, no tempo de Deus. E diz assim, no Isaías 54, no versículo 2, alarga o espaço da tua tenda. Essa é a noite de você alargar o espaço da tua tenda. Tem bênção para chegar, mas essas tendas precisam estar estendidas. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu e você, à sombra do Onipotente, nós podemos descansar. Vamos desacelerar, não vamos entrar no ritmo alucinante do mundo. E não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Que as nossas estacas, nessa noite, elas estejam firmadas. Me ocorreu agora aquelas corridas de esqui na neve, e aqueles corredores, aqueles esquis, eles cravam aquelas estacas e se impulsionam para avançar. Que seja esse o avanço nosso, teu avanço, o meu avanço, fincados nessa proposta de Deus. Eu vou ler novamente Isaías 54, versículo 2, e vou ler o 3 em seguida. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Eu declaro sobre a tua vida crescimento, avanço, tendas que se ampliam. E quando eu falo disso, eu estou falando de coisas espirituais, claro, e as coisas naturais, elas se subordinam às coisas espirituais. Eu estou declarando isso na tua vida. É vida próspera, é vida de alegria, é crescer, é alargar as tendas no relacionamento, na tua casa, no entendimento da palavra, em primeiro lugar, alargar as tendas para nós compreendermos a profundidade da palavra do Senhor, que isso é que é a arma que nós podemos usar. Como diz lá em Efésios, no capítulo 6, é como uma espada. A palavra de Deus é espada, é uma arma de ataque para nós resolvermos todas as situações, porque Deus já foi na frente, ele preparou um caminho, ele já preparou, ele só dá uma ordem: alarga agora as tuas tendas, para eu, Deus, colocar dentro das tuas tendas tudo aquilo que você tem colocado na presença do Senhor. E nós estamos falando de saúde, estamos falando de alegria, de prosperidade, de paz. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que realiza milagres maravilhosos, aleluia. Por isso, vamos avançar, vamos nos desembaraçar de todas essas coisas que tentam nos prender, nos segurar em impossibilidade. Eu não vou conseguir, porque o ano já está acabando, realmente já estamos entrando agora praticamente no mês de novembro, porque isso, por aquilo. Deus é maior do que todos os impedimentos, todas as barreiras que o mundo tenta colocar. Saiba que Deus é maior do que todo e qualquer impedimento, barreira, seja o que for que o inferno tenta colocar para nos impedir de avançar. Que você fique nessa convicção dessa palavra, como está lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. Olha que maravilha, a soberana vocação. Diz assim no versículo 12 de Filipenses 3,
não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Repita aí comigo: prossigo para conquistar, aleluia, aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você já foi conquistado por Ele? Quando nós somos conquistados por Jesus, é para nós conquistarmos, é para nós avançarmos, não é para ficar parado. Pelo contrário, vidas estão carecendo de ouvir uma palavra de poder, uma palavra que levanta, que bota para frente, que avança. E lá no versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, aleluia, é avançando para as que diante de mim estão. Que você fique nessa noite com essa palavra: avançar, se desembaraçar de tudo aquilo que prende, tudo aquilo que tenta amarrar, âncoras que ficam jogadas numa tentativa de travar a tua vida, o teu navio. Esse navio, ele está sendo impulsionado pela propulsão do Espírito Santo de Deus. É a própria igreja do Senhor. As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Fica nessa noite com essa palavra, glorifica a Deus, avança, não para, não recua, não tenha medo, avança pela fé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque nós não estamos parados, nós não vamos ficar parados, nós vamos avançar como luz, para que as trevas recuem. Aonde a luz, ela está, as trevas têm de sair. Em todas as situações que estejam nebulosas, complicadas, humanamente falando, para a vida dos teus filhos que agora estão ouvindo essa palavra ou que vão ouvir futuramente, Senhor, que tu esteja iluminando, dando discernimento, entendimento, direção, para que eles sigam em direção àquilo que tu já tens estabelecido. Vamos nos desembaraçar para avançar. Que Deus abençoe. Fica com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe.